Quero te atualizar também sobre o São Paulo. Existe alguma chance de o tricolor fechar com o goleiro Matheus Mendes, que é do Atlético, até emprestado ao América? Leilão a respeito de Igor Rabelo. No São Paulo adiou a definição em relação à possibilidade de contratação de um centroavante japonês. Tudo sobre Matheus Mendes, goleiro do Atlético Mineiro, a caminho do futebol português, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Matheus Mendes, especulado no São Paulo, o goleiro do Atlético Mineiro está de saída do Galo, mas não é para jogar no tricolor, ele vai ser reforço do Alverca de Portugal, negociação praticamente fechada, o Atlético recebe uma pequena compensação financeira e fica com um percentual de uma venda futura. Matheus Mendes tem 26 anos de idade, estava emprestado ao América Mineiro. O objetivo do Matheus era se tornar titular no Atlético Mineiro, mas diante da ótima fase do Everson, isso foi praticamente descartado. Recentemente o Matheus esteve na mira do Juventude e do Fortaleza. Chegaram a especular que o São Paulo teria demonstrado interesse, não houve nem sequer contato do tricolor. O Alverca é um time da primeira divisão do futebol português que tem como um dos parceiros os empresários do Vinícius Júnior. O Alverca que recentemente, por exemplo, contratou o zagueiro Naves do Palmeiras. O atleta que tinha 10% dos direitos econômicos pega uma parte da negociação, os outros 90% eram do Galo, que fica com um percentual de uma venda futura. Hora de falar sobre o São Paulo. Contei para vocês na semana passada que Koki Ogawa, centroavante japonês, que pertence ao NEC, foi sugerido ao São Paulo e ao Grêmio. O tricolor paulista e gaúcho ficaram de dar uma resposta sobre o tema. A conversa com o Grêmio até deu alguma avançada. No São Paulo, o nome agradou a comissão técnica, mas as condições do negócio dificilmente vão permitir que a contratação seja fechada. O NEC pede 2,5 milhões de euros para confirmar a negociação. E o São Paulo tenta um empréstimo com opção de compra. Essa oferta já foi rejeitada e diante desse cenário, São Paulo marcou uma próxima reunião para 25 de agosto. Qual é a necessidade, qual a lógica de você marcar para 25 de agosto uma negociação, sendo que você precisa de um centroavante para agora? A impressão que eu tenho com essa ideia do São Paulo de postergar uma reunião é de que o tricolor já não tem tanta vontade de fechar com o jogador. O Ogawa é representado no Brasil pelo Fábio Barroso. Só para completar, se você não conhece esse centroavante japonês, 4 gols nos últimos 6 jogos pela seleção japonesa, onde é titular absoluto. Na temporada passada pelo NEC foram 9 gols em 26 partidas. Hora de falar sobre Igor Rabelo, zagueiro encostado no Atlético Mineiro, virou alvo de um verdadeiro leilão nas últimas horas. Na manhã de terça-feira, Rabelo e São Paulo haviam avançado nas tratativas para que ele chegasse em definitivo ao Morumbi. Mas, no período da tarde, Fortaleza, Bahia, um time da Arábia Saudita e também o Fluminense entraram na parada. O Flu, inclusive, fez a melhor oferta salarial e na noite de terça-feira o Rabelo já havia encaminhado o seu acerto com Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Agora o Flu trata dos últimos detalhes burocráticos com o Atlético Mineiro para a rescisão do contrato em BH e assinatura de um novo vínculo no Rio de Janeiro. Rabelo, que não conseguiu jogar com frequência com o Cuca, estava completamente fora dos planos do Atlético e vai garantir uma economia importante de pelo menos R$400 mil por mês. Hora de falar sobre o São Paulo. O tricolor quer a contratação de Matheus Mendes, goleiro de 26 anos de idade, que pertence ao Atlético Mineiro e está emprestado ao América Mineiro. Essa notícia surgiu ao longo da terça-feira. Fui checar com um representante do Matheus e posso contar que não existe proposta oficial nem sequer sondagem. O tricolor avalia o mercado e vê no Matheus Mendes alguém com potencial, mas até agora não decidiu avançar para uma contratação. Matheus, que com a camisa do América soma 28 jogos e 29 gols sofridos, chegou a ficar recentemente na reserva, depois de um primeiro semestre bastante produtivo, retomou a condição de titular na partida contra o Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda segundo o representante do Matheus Mendes, esse seria um bom momento para negociar com o Atlético a compra do Matheus Mendes, isso porque o Matheus estava sendo preparado para eventualmente virar titular no Galo. Mas com a grande fase do Everson, que pegou pênaltis nas decisões contra Bucaramanga e Flamengo, está completamente descartada uma mudança no gol atleticano. Só para completar em relação ao São Paulo, registrar que o tricolor ficou no 0-0 contra o Atlético Nacional da Colômbia, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, na noite dessa terça-feira em Medellín. O resultado foi excelente para o São Paulo, especialmente pela condição de jogo,
O Medellín chegou a perder 2 cobranças de pênalti, uma defendida pelo Rafael, outra mal finalizada. Foram 19 chutes do Atlético Nacional contra apenas 6 do São Paulo. 0-0. Acabou caindo do céu. Perguntando sobre como é que está a negociação com o Medina. Eu cheguei a ouvir pela manhã, eu fui o primeiro a contar que o Medina interessa, né? Eu cheguei a ouvir de uma pessoa do São Paulo que a negociação estava perto de acontecer. Depois eu questionei uma outra pessoa, ela falou, Nicola, não é tão simples assim. É um cara de 14 milhões e 600 mil euros, né? Enfim, precisamos guardar mais cenas dos próximos capítulos. Nicola, esse desastre econômico do São Paulo pode acelerar ou fazer pressão para a SAF? E ele estava perguntando sobre o Marinacks. Eu queria contar para vocês que Evangelos Marinacks não será mais investidor da base do São Paulo, tá? Aquela ideia dele investir 100 milhões de dólares em 5 anos para a contratação de atletas está descartada. Para que isso acontecesse, o São Paulo tinha criado um projeto de SAF na base. A SAF no profissional ela é praticamente impossível, ela precisaria da aprovação do conselho, mas a SAF na base, São Paulo foi perceber que também precisaria da aprovação de um fórum qualificado dentro do Conselho Deliberativo. E a percepção no São Paulo é de que esse projeto não seria aprovado, então São Paulo acabou recuando, né, sem que tivesse a participação nessa sociedade. O Marinacks entendeu que não valeria a pena para ele colocar dinheiro. Para não perder essa proximidade com o Marinacks, São Paulo sugeriu um outro modelo tripartite, em que quem coloca o dinheiro é o Fundo Galápagos, o São Paulo e o Marinacks desenvolvem a metodologia em Cotia, o Marinacks com a sua equipe ajudam o São Paulo a captar os melhores jogadores da América do Sul e depois, na hora da venda, o Marinacks participa tendo prioridade na compra dos jogadores para os seus clubes na Europa, tá bom? Nicola, é verdade que o Rabelo está indo para o Fluminense? A pergunta é da Ana Cristina. Pela manhã, surgiu a informação de que o São Paulo tinha conversas avançadas com o Atlético para a liberação do Rabelo. O Atlético liberou o Rabelo para jogar no São Paulo. Só que, no início da tarde, o Fluminense apareceu também disposto a contratá-lo. O Atlético lavou as mãos e falou, ó, Rabelo se decida. Eu mandei mensagem um pouquinho antes da live começar para André Cury, que é o representante do atleta. E o André, eu perguntei assim, André, o Rabelo vai para o São Paulo ou para o Flu? E o André respondeu, não sei. Vamos ver se falando com ele no telefone a gente consegue algum avanço nessa história, tá? Hernandes no São Paulo, Andrei Quintino na Holanda. O Vasconcelos, sobre o Andrei, ele estava discutindo a rescisão do contrato no Santos, o contrato se encerra em dezembro, e a ideia, as possibilidades eram Qatar ou NEC da Holanda, tá? O NEC recebeu a sugestão do Andrei, avaliou os prós e contras e entendeu como uma boa alternativa a uma negociação no momento. Sobre Nico Hernandes, confesso que nunca havia ouvido falar sobre ele no São Paulo. Nico Hernandes, deixa eu ver o que já foi publicado e quem se trata esse Nico Hernandes. Assistiram os caras que eu confesso que eu nem não achei nada sobre Nico Hernandes no São Paulo não, tá bom? E o Aurélio escreve, Nicola, esse desastre econômico no São Paulo pode fazer a pressão por SAF aumentar? E o Marinacks com Cotia, como é que anda? Aurélio, acho que pode, acho que faz algum sentido, mas dentro do próprio São Paulo, o Casares, o Belmonte, os conselheiros da situação e os conselheiros da oposição são meio contrários à possibilidade de o São Paulo virar SAF, essa é a grande verdade. Sobre o Marinacks, o Evangelos Marinacks, o magnata grego, segue em negociações com o São Paulo, mas numa condição diferente. Vocês tinham me perguntado sobre o Matheus Mendes, que é goleiro do Atlético Mineiro, está emprestado ao América e estaria interessando ao São Paulo, né? Eu mandei mensagem para o empresário dele. Quer ver? Espera aí. Só pegar o nome dele. Marcelo, tá? Marcelo, tudo bem? Tudo em ordem? Gostaria de saber se você foi procurado pelo Marcelo. Por enquanto, nada oficial, tá? E aí eu perguntei, mas quanto é que você acha que custaria para tirá-lo do Galo hoje? De verdade, não entramos em detalhes de valores, mas não acredito que o Atlético vá dificultar até pela ascensão do Everson. O Everson tem sido extremamente decisivo. Foi, por exemplo, o grande responsável pelas classificações do Galo contra o Bucaramanga na Sul-Americana e contra o Flamengo na Copa do Brasil. Deixa eu até perguntar se no São Paulo esse nome é confirmado. Você ouviu falar de Matheus Mendes, goleiro
do América no São Paulo? Mandei aqui, vamos tentar confirmar com o pessoal de São Paulo, beleza? Essa diretoria do São Paulo vai perder o Igor Rabelo para o Fluminense, diretoria ruim mesmo para negociar. Acho que o enorme problema do São Paulo de hoje é a falta de dinheiro, não há grana. E o Fluminense tem contratado Deus e todo mundo, né? Nicole Medina vem ou não vem para o São Paulo, que está emperrando a negociação? Bora explicar um pouquinho dessa história do Medina que eu contei com exclusividade. Medina é o meio-campista. Ele é assim, ó, ele me lembra o Alisson, também do São Paulo, mas talvez com mais categoria, com mais destaque, mais futuro. Ele fez 160 jogos com a camisa do Boca Juniors, tá? E aí ele foi comprado no início dessa temporada por 14 milhões e 600 mil euros, ou quase 93 milhões de reais pelo Estudiantes. O Estudiantes contou com um aporte de investidores e montou um time bem legal. Lá no Estudiantes, o Medina é titular absoluto, mas não conseguiu explodir. E os investidores entendem que ele não tem conseguido a visibilidade que se imaginava. Até por isso, o São Paulo foi procurado para perguntar se o São Paulo toparia tentar um acordo com Estudiantes. O que eu consegui confirmar para vocês hoje pela manhã é que o São Paulo gostaria de contratá-lo. A opção é de empréstimo com opção ou obrigação de compra, se metas forem batidas, tá? A operação é difícil porque o Medina é absolutamente titular no Estudiantes, que disputa a Libertadores da América nessa quarta-feira. O time enfrenta o Cerro Porteño no Paraguai, beleza? E aí, rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo. As últimas atualizações importantes do Tricolor Paulista você encontra na nossa timeline aí do nosso canal. Vai lá, entra lá no nosso canal e vê as últimas atualizações do Tricolor Paulista, o maior clube do mundo. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever e fazer parte dessa família que vem crescendo cada dia mais. Então, se você puder se tornar também aí um contribuidor para nosso canal, se tornando um parceiro, patrocinador, é só se tornar membro, tem preços aí acessíveis para você poder estar contribuindo, se tornando patrocinador oficial desse canal, sendo o verdadeiro membro aí para poder ajudar a gente a estar trazendo vídeo diariamente, sendo a nossa motivação. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!